Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Continuando a playlist de Aprendendo Phoenix Framework, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre as conexões, né? Sobre essa mágica que acontece ali quando um usuário, né? Um cliente, ele acessa um site, um site feito ali em Phoenix. Vamos nos focar ali em Phoenix. Então, para demonstrar isso e explicar como é que funciona isso, vamos criar aqui nossa aplicação sem o Ecto ainda, porque a gente não quer trabalhar com banco de dados. E o banco de dados já é um plus ali da nossa aplicação, né? A persistência da informação. Por enquanto a gente precisa entender como é que funciona uma aplicação, né? Obviamente, isso é realmente muito óbvio. Você pode fazer uma aplicação Phoenix sem entender necessariamente esses conceitos. Você pode simplesmente começar a desenhar uma aplicação ignorando totalmente como é que funciona toda a rotina dentro do Phoenix. Você pode simplesmente usar o framework, né? Mas a ideia que eu quero passar aqui é que você, desenvolvedor, não deve ser uma vítima ou não deve ser comandado pelo framework. Você deve comandar o framework. Você deve utilizar o framework enquanto ele lhe ajudar. Por isso que a gente vai passar assim detalhadamente, né, da maneira mais possível e plausível para você que está começando agora, né? Mas você pode, né, simplesmente fazer um sistema ignorando esses conceitos, ou depois voltando para entender um pouco mais como é que funciona. Eu espero que você tenha dentro de si essa inquietação a ponto de querer entender como é que funciona a ferramenta, tá bom? Então eu vou criar aqui uma aplicação sem Ecto, porque o Ecto é a persistência, né? Chamei aqui de Phoenix 3 e vamos lá, né? Quando eu crio, ele já cria minha pasta lá e pede para baixar as dependências. Esse processo é bem rápido, quer dizer, pode ser bem rápido ou pode ser demorado dependendo da quantidade de informação de bibliotecas que ele vai trazer, tá? E ele até obteve as bibliotecas rapidamente, né? Só que o processo de compilação depende muito do processador, que está usando 81%. Então o que eu quero mostrar para vocês hoje é como é que funciona a conexão do cliente, do usuário, com a nossa aplicação Phoenix, tá bom? Eu vou acessar o code agora na pasta Phoenix 3, tá? Phoenix 3, e aí ele já vai direto para minha para o meu VS Code com a minha aplicação lá. Dá um mais aqui para vocês verem aqui a tela direitinho. Espero que esteja bom o tamanho. Ficou grande demais. Pronto. Então, a primeira coisa que a nossa aplicação Phoenix vai fazer é liberar uma porta para a gente assim que a gente executar ela. Vamos executar para ver. Eu vou executar com IEX, tá? IEX-smix phx server. A primeira coisa que ele vai fazer é compilar o nosso sistema, né? E rodar e liberar uma porta para a gente acessar isso aqui. Lembra que ele dá esse warning porque essa versão do Elixir ele diz que é desnecessário esse tipo de informação aqui. A gente sempre tira para evitar esses warnings no futuro, tá? Então eu vou tirar aqui e a gente vai compilar de novo. E executou novamente. O que é que temos aqui? Temos que o nosso site ou o nosso sistema foi liberado na porta 4000 aqui, e eu vou apresentar para vocês. Ele saiu aqui na outra tela. Beleza, ok, e pronto, liberou pra gente isso aqui. A questão é como é que isso funciona. Como é que a gente simplesmente libera uma porta e a gente acessa e ele devolve essa informação? Como é que roda esse programa a fim de que devolva uma informação para a tela? A gente já viu em alguns exemplos, né, no Aprendendo Elixir, naquela playlist, que a gente pode criar um servidor HTTP. Obviamente, isso aqui, quem gera ou quem serve essa página é um servidor HTTP embutido dentro do Phoenix. Se a gente for olhar aqui no Phoenix, ou no projeto Mix, a gente vai ver quem é o responsável por gerar aquela página, né? Por expor aquela página. Qual é o servidor, qual é a biblioteca responsável por aquilo? É o Plug Cowboy, certo? Então, Plug Cowboy, que é o Cowboy, o servidor
nativamente em Erlang, tá? Que foi feito aqui para rodar dentro da nossa aplicação Phoenix e liberar para a gente o site aqui, tá? E ele é plug cowboy porque é uma outra biblioteca, o plug, que está dentro do Phoenix. Na realidade, o plug cowboy já tem dentro dele o plug, né? Que aí ele roda dentro do Phoenix todas essas configurações de endpoint, que é o ponto que a gente vai começar a abordar aqui. Então imagine assim, eu vou criar uma página só para escrever a seguinte coisa. Imagine uma conexão que é assim que o usuário clica para entrar no site, eu criei uma conexão que se conecta ao servidor, tá? Então, imagine que isso aqui seja o cliente, usuário. Conexão que é proveniente do usuário, nesse caso, tá bom? Mas entenda que é uma conexão. Pode vir de um usuário, pode vir de um outro sistema, pode vir de tudo, mas vem de um usuário que pode ser também chamado de cliente. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, começa com uma conexão. E o que é que vem depois? Um acesso ao endpoint, né? Ou seja, eu tenho uma função de endpoint dentro da minha aplicação Phoenix que gerencia informações. O que ele faz depois de gerenciar essas informações? Ele vai mandar para um router. Que é um router, a gente já viu nos vídeos anteriores que o router ele é importantíssimo, ou seja, é um componente importantíssimo para a definição de rotas e paths para a nossa aplicação. Por exemplo, aqui eu tenho esse path, é o path barra, né? Eu posso ter outros paths que a gente já definiu no vídeo anterior e demonstrou isso um pouco. Então, depois do router, a gente tem os pipelines. Ou seja, depois que eu acesso uma rota específica, eu caio num pipeline. O que é um pipeline? É uma esteira de ação, né? Uma esteira de função que vai sempre executando em cima da outra função, né? É uma esteira, né? É uma esteira. E eu vou demonstrar isso um pouco, vou explicar um pouco mais quando eu estiver falando especificamente sobre os pipelines, e a gente vai abordar isso nesse vídeo também. Pipelines, e depois a gente tem então os controllers. E os controllers, eles chamam a view, e a view, o que é que vai fazer? A view, ela vai chamar o template. Então a gente percebe o seguinte, quando um usuário ou um cliente, vamos chamar de cliente, tá? Porque pode ser uma pessoa, apertando aqui nesse endereço, certo? E aí, ou pode ser um outro sistema chamando esse endereço. E aí vem as APIs JSON, tá? Mas vamos entender então que é um cliente. É um cliente que ele se conecta com a nossa aplicação. Então, para onde é que vai parar? Então, qual é o primeiro ponto de parada? É o endpoint. Nesse endpoint, ele executa algumas funções, né, para modificar a minha conexão. Então a minha conexão entrou, modificou a conexão através do endpoint, a minha conexão entra no router, modifico a minha conexão pelo router, ou seja, o router é um roteador, é onde eu vou definir os paths para onde ele vai, e aí depois eu executo os pipelines dependendo da minha rota específica, e depois disso aqui eu chamo os controllers. Na prática, vamos ver como é que isso funciona. Mas entenda que é uma esteira de execução, que pode parecer em algum momento, né? Você ignora esses pontos e está fazendo o seu site, fazendo o seu sistema, você simplesmente esquece que é uma função que recebe um argumento e recebe o outro e recebe o mesmo argumento, e o argumento vai sendo modificado. Por exemplo, imagine que eu entro com essa conexão aqui e essa conexão passa por endpoint. E a mesma conexão modificada, deixa eu tirar aqui no pipeline, né? A conexão que vem do cliente, tá? Deixa eu tirar aqui do pipeline, ó. Endpoint entra com conexão, certo? Conexão aqui também. Isso é importante porque às vezes os pipes podem confundir um pouco a cabeça. Mas percebam que a conexão, ela entra no endpoint e eu modifico essa conexão, que é uma variável que armazena informações, e agora minha conexão tem outro tipo de informações. Tem as informações que veio do início, mais as informações que o endpoint colocou. Então a conexão entra na função de router.
tem as informações que veio do endpoint, que veio do início, que agora o router está botando mais informações e por aí vai. Então cada função dessa vai adicionando novas informações e gerando todo um histórico de informação que eu vou conseguir acessar aqui dentro do controller, fazer as manipulações e aí devolver para o cliente aquele template baseado na view. Tá bom? Vamos agora demonstrar isso na prática, né? Entender na prática. Na prática é isso aqui, ó. Vou apertar o refresh e ele faz todo esse fluxo e ele devolve aqui para mim na tela. Deixa eu só colocar aqui para ficar tudo coerente, né? Isso aqui é caso você não esteja entendendo que o pipe ele tem essa visão de esteira, né? Mas na prática é uma informação que vai e que volta, né? Que volta modificada, né? Ela tem experiência, né? Volta com experiência. Entrou conexão, saiu com experiência do endpoint. Entrou conexão que já tem a experiência do endpoint, sai com a experiência do router e por aí vai, né? É um ciclo, é uma esteira na realidade. Beleza? Continuando então. Como é que isso funciona aqui por baixo dos panos? Ou melhor, no Elixir e no Phoenix naturalmente, né? Existe o por baixo dos panos, mas é um indicativo muito forte da comunidade de você não fazer as coisas tão por baixo dos panos assim. Então, a primeira impressão que você vai ter é que tá tudo mascarado, né? Mas é bem claro, né? Tá bem claro, tá bem didático de certa forma, tá? Então vamos ver. Primeira coisa que vai acontecer é entrar o endpoint. Quem é o meu endpoint? A gente viu em vídeos, eu vou até deixar marcado aqui o vídeo que a gente fala sobre criar um servidor HTTP, porque isso vai fazer a gente entender um pouco melhor como é que funciona essa questão de endpoint e de router, tá? Mas aqui na prática, a minha aplicação Phoenix é uma aplicação Elixir, uma aplicação que roda através do Mix, tá? Então ela vai ter a mesma estrutura. Então se eu entrar na pasta Phoenix 3, que é o nome que eu defini para o meu projeto, eu vou ter Application. E Application é basicamente onde eu defino as minhas configurações iniciais dessa aplicação como um todo. Então, por exemplo, eu defino ali um supervisor que vai ter workers, vai ter trabalhadores que vai gerir informações, vai trabalhar, fazer trabalhos, né, e devolver as respostas ali. Então, um dos trabalhadores que a gente vai ver aqui é o próprio endpoint. Então, um dos trabalhadores é o endpoint. E o que é o endpoint? É o primeiro cara. E quem é esse primeiro cara? É simplesmente o servidor HTTP. É ele que é o responsável por expor essa página aqui. É ele que nos dá a porta 4000. Então é o primeiro cara. Quando eu digito aqui localhost 2.4000, eu estou chamando, na verdade, o meu endpoint. Quem é o meu endpoint? Vamos aqui nas configurações de desenvolvimento, principalmente, para a gente ver quem é definido o endpoint. Ó, nas configurações de desenvolvimento, na linha número 9, eu tenho definições padrão aqui para o meu endpoint a nível de desenvolvimento, tá? Ou seja, o IP é o 27001, isso aqui quer dizer localhost, tá? E é a porta 4000. Se eu colocar a porta 4001, ele não vai mais gerar na porta 4000, mas vai gerar na porta 4001. E aqui eu tenho mais algumas configurações, né? O check origin, né? Ou seja, se a minha origem for definida aqui, então eu só posso acessar o meu site através desse endereço, desse IP, desse caminho, tá? Então eu deixo falso para eu conseguir acessar de qualquer lugar. Code reloader, true, porque eu quero que o meu código ele fique recompilando, fique reatualizando o tempo todo. Debug errors, eu quero que disponibilize para mim quando eu fizer alguma coisa errada e ele vai me dar aqui uma mensagem de erro muito bem formatada. Então isso aqui é coisa do endpoint, configuração do endpoint. Informação de secret, né? Ou seja, uma chave secreta, né? E aqui eu tenho o watchers. O watchers é para quando modificar algum arquivo nos meus assets, como eu já falei nos vídeos anteriores, ele vai buildar para a gente. Então, quem se responsabiliza por isso a nível de dev, né? Porque eu estou na configuração de dev, é o endpoint. Então, a nível de configuração global eu não vou ter, porque eu só vou ter na configuração nível de dev e a nível de prod endpoint, né? Ou seja, eu só vou rodar aqui
em produção e em desenvolvimento. Inclusive está até comentado aqui essas configurações, está aqui, endpoint. Então ele vai ter mais algumas informações aqui. A gente quer passar a ideia de como é que funciona esse fluxo de acesso entre um cliente, pode ser um usuário, até a nossa aplicação propriamente dita. Tá? Então a primeira coisa que ele faz é entrar no endpoint, que é o endereço da nossa aplicação. Então esse endereço da nossa aplicação é responsabilidade do Phoenix 3 Web Endpoint. Perceba que isso aqui é um módulo que tem como configuração padrão, né, algumas configurações que podem ser definidas, né, em vários ambientes. Então no padrão de dev é aquelas que eu mostrei, mas esse módulo Endpoint está aqui, Phoenix 3 Web. Phoenix 3 Web, Phoenix 3 Web é a pasta. Vamos aqui em Endpoint. Então esse aqui é o arquivo que ele entra quando ele é chamado aqui essa rota, tá? Então o que ele faz? Tem algumas configurações de conexão, mas o que eu quero deixar claro aqui é a questão do plug, que é um plug, né? Plug, eles são como que funções que executam na esteira. Então imagine aqui, eu vou devolver isso aqui para o modo esteira. Tá, eu vou fazer isso de maneira rápida. Beleza. Deixa eu... Pronto. Então, modo esteira. E quando eu entro no endpoint, o que acontece? Eu tenho aqui os plugs configurados, tá? E esses plugs, eles fazem parte da minha esteira, né? E daí eu vou ter ações rodando nessa função, né? Então imagine essa função e aí dentro dessa função, plugs são funções, né? Então eu vou ter aqui um exemplo, o plug static. Plug static, só para você entender, eu tenho aqui outro exemplo aqui, o plug request ID, tá? Como exemplo, beleza? Só para entender que toda vez que eu entro no endpoint, aí eu já de imediato vou ter aqui as funções também, um agrupado de funções que vai ser aplicado na minha conexão. E quando ela sair para o router, vai ter aplicado o plug static, o plug request ID, né, e vários outros plugs aqui, o telemetry e vários outros plugs, né? Então todos esses plugs fazem parte da esteira, e essa esteira, por ela estar sequencial aqui, né, ou seja, vai ser executado primeiro essa, depois esse grupo, depois essa, então é uma esteira propriamente dita, tá? A gente não vai falar muito sobre cada um desses plugs, mas tem uns plugs que são importantes. Quais? Plug static. O que esse plug static faz, né? O que ele diz pra gente? Ele diz o seguinte, que arquivos que se encontram nessa pasta, e somente nessa pasta, por causa desse atributo, eles são arquivos estáticos, ou seja, eu simplesmente pego e devolvo. Que pasta é essa? Que pasta é essa? Aqui, ó, static assets. Todos os arquivos que estão em assets, todos os arquivos que estão em fontes, não tem nenhuma pasta fontes aqui, mas images tem. Favicon robots, o arquivo robot. Esses arquivos, eles são estáticos. Quer dizer que se eu colocar uma pasta nova aqui, JS, certo? Eu consigo acessar ela através do meu endpoint? Não consigo acessar. Vou criar um arquivo aqui de exemplo JS. Vou pegar esse arquivo exemplo JS e colocar uma informação aqui, informação. Certo? Só como exemplo. E eu vou jogar esse exemplo aqui para dentro de assets e vou chamar de exemplo assets. Beleza? O que acontece? Pelo meu plug aqui, plug static, o que acontece? Eu tenho acesso ao que está dentro de assets, mas eu não tenho acesso ao que está dentro de JS, que é uma parte que eu criei agora e não está aqui. Então, tudo que tiver aqui dentro dessa pasta não vai ser acessível para o público externo, que é a pessoa que está acessando o site, o sistema que está acessando o site, o cliente, certo? Então, vamos só abrir aqui. Então, aqui eu tenho o exemplo assets. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, assets,
exemplo assets.js. Informação, ó, tudo bem, ficou meio bugado aqui porque realmente não tá o TF8, a codificação ali desse tipo de arquivo, né? Mas tudo bem, você viu que eu consegui acessar o meu arquivo. Agora vamos acessar o arquivo que está não em assets, mas em JS. Em JS é somente exemplo.js. Ele não encontra, tá? Então plug static, o que ele diz pra gente? Ele diz que esses arquivos aqui e pastas, eles disponibilizam informações estáticas, arquivos, documentos, imagens, PDF, etc. Tá? Então esse é o plug responsável por isso. Um plug importante também é o request ID. Ele faz o que? Com que toda conexão ele tenha um atributo que é o request ID, tá bom? Então, quando eu faço uma solicitação nesse site, o que ele vai me devolver? Eu nem sei se vai aparecer aqui, mas seria bom mostrar isso, tá? Então, quando eu apertei aqui F12, tá? F12 para liberar para mim aqui o console do navegador, e aí eu venho aqui em rede e venho em tudo aqui, tá? E eu atualizo a tela para ele poder me devolver todas as informações, todos os sites, ou melhor, todos os arquivos estáticos que ele gerou, inclusive a própria página que se tornou um arquivo estático depois que ele foi gerado. Tá? Então a minha página aqui é o localhost, o que ele me devolve? Ele me devolve o conteúdo da página, o HTML, certo? E me devolve também os cabeçalhos do arquivo, né? E ele me diz qual é o meu servidor, é o cowboy, tá? Ele diz o tamanho da página e ele diz, ó, request ID. A responsabilidade por adicionar esse request ID é esse plug. Você quer saber? Vamos tirar esse plug aqui, jogada, vamos comentar ele, vou salvar e vamos executar novamente essa página. Então, request ID está em cima de XSS Protection. Vamos atualizar aqui e vamos ver o que acontece aqui. O request ID ainda está. Engraçado. Vamos fazer o seguinte: sair e entrar aqui no servidor e vamos atualizar de novo. Agora o que acontece? Não tem mais request ID na minha aplicação, tá bom? Então plug request ID ele é importante porque ele diz que a minha conexão ela tem um identificador. Imagine você com uma conexão acessando vários serviços em cascata, né, através de uma esteira. Então você tem o mesmo request ID para acessar esses vários serviços e você consegue então salvar esse tipo de informação. Eu sei que a conexão 1, ou seja, um request ID com o ID 1, por exemplo, ele acessou o meu site principal, a minha página principal, e depois ele solicitou acesso a um serviço do Banco Central através do meu site, pela uma requisição interna. Então eu consigo manter esse tipo de rastreio pelo request ID. Por isso que é um plug importante, tá? E aí vem outros plugs, mas o que eu queria demonstrar aqui para você é essa esteira que funciona dentro da função de endpoint ali, tá bom? Vamos para a próxima etapa. Eu vou sair e voltar para o nosso request ID, sair aqui, né, e voltar para o nosso request ID, tá de volta para nossa aplicação, tá? Vamos ver. Request ID tá aqui de volta. Beleza. Ok. Vamos então para o próximo elemento. Então o que ele vem? Ele veio para o endpoint, ele definiu arquivos estáticos, o endpoint definiu arquivos estáticos e definiu o nosso request ID. Então sabemos que a nossa conexão, quando entrar no router, ele vai ter um request ID, certo? E só vai entrar no router se não for arquivo estático, porque se for estático, já devolve o estático e já para aqui o fluxo de uma vez, né? Ou seja, ele já encerra por aqui, né? Mas se não for estático, ele segue adicionando request ID e as outras informações. Vamos para o router. Vamos para o router. Vou salvar isso aqui, esse arquivinho aqui de exemplo. Vou chamar de exemplo só para não perder ele. Vamos para o router. Então, segunda função que ele vai entrar aqui, né, é o router. O que é o router? O router ele diz ou ele define o caminho para onde se vai depois que ele entra aqui. Então se eu entro aqui em
Page Controller. Se eu entro aqui no barra, eu vou para o Page Controller, na função index. Então se eu entro, e uma coisa que eu vou mostrar para vocês que é interessante, fizemos um exemplo agora há pouco aqui de JS exemplo. Então se eu tenho uma função que é o seguinte, JS, lembra disso? A gente fez aqui esse exemplo, exemplo.js. Eu digo que ele está no Page Controller Index. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Se eu tenho esse path e eu digo que está no Page Controller Index, então ele vai ser redirecionado para o Page Controller Index e nunca vai entrar no meu JS, mesmo porque não está definido em estética, como a gente viu, estava dando not found, né? Então salvei, ele já deve ter recompilado, né? Ou ele vai recompilar agora quando eu chamar exemplo js barra exemplo.js. O que aconteceu? Veio para o index, certo? Não deu not found. Se eu tirar aqui, só para vocês verem, ele vai dar o not found, porque não existe esse caminho aqui, certo? E se eu defino, ele cai na página que eu defini que tem que cair. Mas se eu coloco no endpoint dizendo que a pasta JS está dentro do meu endpoint agora, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente, eu tenho que recompilar, né? Acho que eu vou ter que sair. Pronto, eu recompilei e simplesmente ele vai cair logo no arquivo, né? Porque o plug vem antes, esse plug aqui vem antes do router, então ele já cai no arquivo de imediato. Vou tirar aqui só pra gente ver o efeito que tinha feito antes. Beleza até aqui? Se não tá beleza, comenta aí o que não tá beleza pra gente ajudar você, tá bom? Próximo ponto tá em router, a gente ainda tá em router, né? Definindo rotas, a gente entendeu que a gente define rotas, mas dentro de router tem uma coisinha interessante, né? Porque a gente tem uma coisa bem aqui, ó. A gente tem a rota aqui, vou aumentar só para ficar mais fácil de ver. A gente tem a rota aqui, né? Meu escopo de rota, por exemplo, se eu colocasse JS aqui, eu não precisaria colocar JS aqui. Mas também não teríamos mais o Page Controller no barra, né? Porque não tiramos o escopo barra, né? E aí se a gente for atualizar, ele... não tirei aqui. Se for atualizar e buscar na página do barra, não vai ter, porque agora tem só JS exemplo e JS, tá? Que é o JS, que é o principal, tá? Então o escopo, ele diz que os paths internos, eles têm como path pi o path definido aqui. Vou deixar o normal. E entendamos, assim como o endpoint tem o plug, aqui também a gente tem plug. A gente consegue colocar plugs para momentos específicos. Então, para esse momento e para esse escopo, eu defini uma sequência de plugs. E esses plugs foram marcados como plug browser. Então, eu estou rodando todas essas rotas através ou adicionando essas funções do plug browser, que browser é esse pipeline aqui. Então, essa sequência de plugs são adicionadas no momento da minha conexão. Então, imagine, deixa eu pegar aqui só os exemplos, né? Só para a gente colocar aqui. Então, no router eu vou ter também um monte de plug aqui sendo aplicado, tá? Então, eu vou ter um monte de plug sendo aplicado nesse meu router. Então, dentro de ponte tem um monte de plug também. Eu botei só um. E aqui eu vou ter também alguns plugs sendo aplicados, tá? Eu tô conseguindo aqui, isso. Pronto. Aqui também eu vou ter um monte de plugs sendo aplicado, né? E aí o que é legal é que eu tenho um plug por escopo, né? Então aqui é só o browser. Então só esses plugs que vão ser aplicados ali. E aí a gente pode depois você pode conhecer inclusive cada plug pesquisando ali para saber o que funciona, para que serve cada plug desse. Tá bom? E aí depois que é aplicado um pipeline de plugs, eu inclusive posso botar dois pipelines ao mesmo tempo aqui. Eu boto simplesmente uma lista e digo, vai rodar o pipeline do browser e o pipeline do API. E aí eu vou rodar esse e depois esse em adição, tá? Aqui dentro desse escopo aqui, né? E aí se eu quero criar um escopo dentro de um escopo, né? Vamos dizer que eu quero... Opa, não copiei. Copiar só como exemplo. Então um escopo dentro de um escopo, né? Aqui eu vou botar JS e aqui eu tiro isso aqui.
tá? Um escopo dentro de um escopo, e aqui eu vou dizer que eu quero que rode os dois. Aqui eu quero que rode só um mesmo. E aí funciona assim, tá? Então eu rodo esses aqui. Na realidade, como eu já estou rodando o Pipeline Browser em todos, aqui eu só precisaria rodar o API, né? Eu só rodo o API porque daí é cumulativo, tá bom? Porque é uma esteira, né? É cumulativo, não é que eu vou acumular, né? Mas é porque é uma esteira. Se eu já apliquei no connection aqui, quando eu entrar o connection aqui, vai estar modificado pelo meu pipeline, pelo meu plug anterior, tá bom? Entendido isso, esse ponto, a gente vai para o próximo. O que é o próximo? Vamos lá no exemplo. Vou deixar só um aqui para a gente não se perder. Então, pipeline, ele é... Pipeline, na realidade, está aqui, né, separadamente. Pipeline, mas ele está dentro de router, tá? Então, deixa eu fazer assim. Faz de conta que essa explicação valeu para o pipeline, porque realmente o pipeline está dentro de router, tá bom? Então, pipelines, só reforçando aqui, é esse grupo aqui de plugs, tá? Então, está dentro de router isso aqui. Ok, depois, o que acontece? Ele vai para o controller. No controller, acontece uma coisa interessantíssima. Vamos para o controller. Page Controller. Eu tenho a função que eu defini aqui na minha definição de rota, né? Eu disse que quando eu cair no barra, eu vou para o Page Controller na função index. Então, toda vez que eu rodo isso aqui, passo pelo endpoint. Deixa eu tirar o JS daqui. Toda vez que eu rodo, passo pelo endpoint, né? Passo pelos pipelines que está lá, né? Pelos plugs. Vou para o router. O router me diz, olha, caiu no barra, então se caiu no barra, vai para o Page Controller. E a gente vai também para o Page Controller aqui. Quando chega no Page Controller, ele diz que a função que vai rodar é o index. E aí a gente pode executar coisas aqui também, né? A gente pode executar coisas aqui dentro. Vou colocar executar coisas, né? Que na realidade é fundamento da minha página index. Eu tenho que executar as funções que rodam, que eu preciso, por exemplo, pegar informações no banco de dados, tratar informações, né, fazer cálculos, gerar outras informações e devolver numa página impressa, numa página que vai imprimir essas informações para mim e exibir ali para o cliente final. E então é no controller que eu vou chamar ali minha regra de negócio, que vai chamar os usuários, que vai chamar a função de ter todos os usuários. E esses todos os usuários eu vou colocar, eu vou chamar de users aqui, né, pra gente não sair do inglês. Beleza, deixa eu tirar aqui. Regra de negócio, eu vou dizer que é o meu core, tá? O meu Phoenix 3, né? Tá na pasta Phoenix 3, o meu core e users. Eu vou dizer que esses users aqui, ele tem uma API interna que vai me devolver todos os usuários, tá? Ficou grande. Então eu vou botar um alias aqui. Eu não criei essas funções, tá? Só para realmente demonstrar, tá bom? Então, users API all, que baseado aqui na minha entidade de users, que faz parte do meu core, que é a minha aplicação central, que é a minha regra de negócio, o fundamento da minha aplicação, tá? E aí eu tenho users, e aí eu chamo todos os users e eu devolvo os users para renderizar nessa tela aqui dentro, tá? Eu devolvo assim, users. Beleza. E aí quer dizer que quando eu renderizar, eu vou ter users para eu utilizar como eu quiser. Ok. Executei coisas. As minhas coisas eram pegar a API. Mas a gente está falando não disso aqui, a gente está falando de pipeline. Então o que acontece? Eu executo coisas. Mas vamos dizer que eu não preciso executar nenhum tipo de coisa e eu quero simplesmente renderizar a minha página index.html, que já tem tudo que eu preciso. Então eu executo. Mas se eu quero rodar um pipeline também de ações aqui dentro, eu posso rodar, porque isso aqui tudo é um plug. Isso aqui tudo é um plug, é um grande plug, né? Então se eu entro aqui nos controllers, eu tenho a minha conexão e eu consigo modificar ela através de um plug também. Então esse com é a minha conexão inicial,
que foi modificada pelo endpoint, que foi modificada pelo router, que agora está disponível para os controllers. Então esse com está aqui e está cheio de coisa. O que é que tem nesse com? Vamos ver o que é que tem nesse com. Esse com, ele tem que ter, vamos inspecioná-lo, tá? E eu vou botar aqui limite infinity, para não ficar quebrando na tela aqui pra gente. Então o que esse com vai ter? Esse com vai ter pelo menos ali o request ID que a gente viu lá. Vamos ver o que vai ter o com. Ó, quando foi o que eu fiz, né? Porque eu fiz aqui no teclado, foi bem rápido, você nem percebeu, né? Você nem se deu conta. Eu chamei a minha função de IOInspect, que vai inspecionar o conteúdo da variável com, que tem todas as modificações da minha esteira, e eu disse que eu não quero que tenha limites, ou seja, às vezes ele coloca 3 pontos aqui na minha exibição de informação, tipo isso aqui, eu não consigo ver todos os elementos. Então se eu passar o limit infinity, ele não vai ter esses limites aqui. E vamos ver se ele devolve pra gente o request ID, o resp headers. Devolveu pra gente o request ID. Então nossa conexão foi adicionada do request ID, a gente tem a conexão já toda modificada pelos outros plugs ali. Se a gente quiser modificar também esse plug, esse controller aqui, colocando plugs específicos para esse controller, a gente consegue. Por exemplo, eu consigo colocar esse IOInspect em qualquer função desse index. Eu vou fazer esse exemplo, tá? Por exemplo, tem um index e eu tenho aqui a função def.js, que vai ser a função que vai me devolver ali o próprio render aqui, o render e a página JS, que eu vou criar ela já. Tá? Então JS, vou chamar aqui de JS bem aqui. Eu vou apagar isso aqui, tá? Na verdade, eu vou comentar. Vou criar uma rota JS que vai dentro de page controller chamar a função JS. Salvei. Então dentro de page controller eu tenho a minha função JS que vai renderizar o meu js.html. Não temos esse arquivo e vamos criar só para demonstrar esse tipo de dado. Tá? Eu quero demonstrar não é o arquivo em si, tá? É fazendo um plug lá dentro. Então js.html e aqui eu vou colocar JS, só para a gente poder ver isso aqui funcionando na tela. Beleza, JS está aqui e index está aqui. Eu vou aumentar aqui o meu terminal e vamos voltar para page controller. Vou tirar aqui temporariamente essa página. Tá, então o que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que ele faça um IOInspect na minha conexão. Limit infinity. Então eu quero que ele faça um IOInspect na minha conexão quando ele cair nessa função index. Vamos lá. Deu um IOInspect. E quando cai na JS, não deu, né? Então eu quero também que faça o IOInspect quando cai na minha função de JS também. Então vamos ver agora. Tem nos dois. Só que eu repeti informação. Olha o que aconteceu. Estou repetindo a informação. Eu quero que aconteça a mesma coisa nas duas funções. Eu repeti. Para isso, eu posso usar um plug. E o plug, o que ele vai fazer? Antes de executar a função, ele vai chamar o meu plug. Tá bom? Então eu vou criar aqui uma função que vai ser a minha função principal aqui, nesse caso de plug, tá? Eu vou chamar a função def, vou usar um introspect aqui, tá? Introspect. E o que esse introspect vai ter? O com e opts. Lembrando que esses opts, lembrando porque não faz sentido lembrar você porque você não conhece, né? Esses opts aqui não são params, certo? Esses opts aqui são opções, né? Opções dentro do plug, tá? Então isso aqui ele vai funcionar como um plug. Essa função aqui ela vai se comportar como se fosse um plug, tá bom? Então o que ela vai fazer? Ela vai ela é um plug. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que primeiramente, olhando para cá, cadê o nosso arquivinho principal? Pronto, endpoint, vou fechar ele aqui. Pronto, exemplo. Olhando para cá, o que o nosso plug tem que fazer? Devolver uma conexão. Ele recebe a conexão e ele devolve uma conexão. Então, se eu recebo a conexão, eu devolvo a conexão. Nosso plug faz isso,
certo? E o que eu quero fazer antes de eu ver a conexão? Eu quero inspecionar ela. Vou pegar aqui e vou colocar. Então isso aqui vai ser a minha função de plug, que vai ser executada em cada função aqui. Por isso eu vou usar aqui o plug, assim como é no router e assim como é no endpoint que eu fechei, tá bem aqui. Assim como é no endpoint, ó, e assim como é no router, assim também é dentro de um controller. Então o controller eu posso usar um plug, só que dessa vez eu vou usar um plug de uma função local, né? Ou seja, uma função que está no mesmo módulo. Então eu posso chamar ela diretamente ali através de um átomo. Então plug introspect, ele vai chamar o plug antes de executar as minhas funções específicas. Então eu posso tirar daqui já. Eu vou fazer o seguinte, botar um label aqui, ó, direto do plug. Vou tirar o limite aqui, tá? Só para realmente se limitar e ficar menor aqui pra gente. E agora eu vou recompilar e vamos executar nossa função. E ele mostrou o com, né, pra gente também, e vai ter um label aqui no início, tá? Tô subindo, ó, direto do plug é o nosso label, e aí ele mostra a conexão. Beleza? A gente pode também fazer de outra forma. Eu vou pegar aqui do próprio Phoenix, da documentação do Phoenix, só para facilitar, e vou colar aqui, tá? Vou colar aqui. Então, vamos recompilar aqui. E está dizendo que esse áreas não está sendo usado, realmente. Pronto. Deixa eu... Pronto. Então eu peguei aqui do próprio da documentação do Phoenix. E aí, ele vai devolver essa informação para a gente, vai retornar o com, que vai depois executar as funções específicas ali. Então vamos executar aqui, vamos ver o que aconteceu aqui, porque os headers eles estão muito grandes, né? Tem muita informação nos headers aqui, e aí ficou. Vou tirar os headers para a gente não ficar com muita informação aqui. Pronto, aí ele devolveu o verbo, que é da rota, e devolveu o host que está chamando a rota aqui. Na verdade, o host da rota, né? E aí a gente consegue criar um plug que, ou melhor, que executa antes de chamar as nossas funções específicas no controller, tá bom? E depois disso, o que acontece? Eu vou abrir aqui o arquivinho, um exemplo. Depois que a gente vai para um plug, para um controller, ele vai para o view, certo? Então, vamos lá. Controller. Page Controller, então vem para o Page View. E no Page View a gente não tem nenhuma função que é executada a nível de template, né? Mas depois que ele vai para o Page View, ele chama finalmente o nosso HTML e monta na tela. Então, o Phoenix ali ele segue essa esteira de comunicação ali com o cliente, tá? Então o cliente requisita uma informação, requisita através de um path que vai para um endpoint, e do endpoint roda plugs, depois vai para o router que roda plugs e um pipeline de ações, e depois vai para o controller que pode rodar plugs, executar ações a nível de regra de negócio, devolver informação que vai para um view, que eu posso tratar essa informação antes de expor ela, e aí depois eu só exponho. E aí a gente tem aqui na nossa frente um site por conta desse fluxo, dessa trilha que a conexão percorre. E a gente pode, então, sabendo disso, interceptar em qualquer momento e criar o nosso próprio plug, né? Eu não vou mostrar isso, tá, como criar esse plug, mas eu queria que você conhecesse esse fluxo e entender que magicamente o site abre, né? Não é mágica, é uma esteira de ação e de modificações de uma única informação. Qual é a informação que entra aqui? A conexão, o com. E essa conexão sofre mutações até chegar nos controllers, até expor o template ali para você. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo, abordar ali esse fundamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, então curta, se inscreva no canal se não for inscrito. A gente está publicando ali vídeos sobre Phoenix, a gente está publicando também vídeos sobre Elixir, né? A gente continua publicando. A gente está também abordando ali outras linguagens funcionais que garantem, né, a aplicação web, tá bom? Então,
Fique à vontade para comentar. Se tiver dúvidas, eu estarei respondendo, né? Tão cedo você coloque dúvidas, tão cedo eu responderei essas dúvidas. Então, até o próximo vídeo.